Filomena Oliveira, que visão é que tem sobre o corredor de Lobito? Bem, eu acho que nós temos que começar a estudar história no nosso país, porque por várias razões não o temos feito. O corredor do Lobito e não só, não é um sonho dos angolanos, é um sonho imperialista que começou em 1884, quando os poderes imperiais começaram a lutar uns com os outros, qual bocado da África e não só havia onde ficar. E no nosso caso, os portugueses e os belgas andaram aí entretidos até que chegaram a um acordo. Mas, paradoxalmente, quem vem eventualmente construir a linha de caminho de ferro do CFB são os britânicos, porque vem tudo dentro do grande sonho de Cecil Rhodes, aquele senhor que conhece melhor África e Angola naquele tempo do que nós conhecemos hoje angolanos no nosso tempo. Então, se calhar era bom ir tentar aprender um pouco com eles, porque que quiseram começar pelo corredor do Lobito, que, como digo, é um sonho imperialista colonial que foi decidido em 1903 pelo rei de Portugal autorizar os britânicos a virem construir a linha de caminho de ferro e que só estaria pronta em 1931. Por isso, o corredor do Lobito não é nada novo. O que é novo é sim que o que é novo e foi exclusivamente para ir extrair recursos minerais da África para o porto do Lobito. Só, mais nada. Até porque era para extrair. Até porque também eles conseguiram ligar até à beira, através dos belgas, esse mesmo corredor. Dizer que é um paradoxo que hoje os netos de quem sonhou o corredor do Lobito são aqueles que nos vêm assessorar hoje. E nós lhes pagamos também. Então, é preciso olhar para a história para percebermos para onde vamos. A seguir, é muito importante também perceber que, contrariamente àquilo que nós achamos da Zâmbia, a NAMRail, que é o caminho de ferro da Namíbia, em conjunto com a NAB Porto, que é o porto do Walvis Bay, já chega à Zâmbia. E a Zâmbia tem um outro corredor mineraleiro, que é o corredor de Nacala, que vai para a beira. E que faz o quê? Extrai exclusivamente minerais da Zâmbia. Então, nós temos aqui várias componentes que temos que olhar para os interesses econômicos, mais do que aquilo que nós pretendemos que seja. Não esquecer, no entanto, que o corredor do Lobito não é só aquelas duas linhas de ferro que passam por ali. Não. São os territórios das atuais 5 províncias de Angola. Paradoxalmente, onde nascem 99% dos rios de Angola, ou seja, água. O que faz de Angola a 5ª potência mundial de água. E sabemos que a água hoje já é um instrumento de guerra. Basta ir ao Irão ver o que está a acontecer. E não só. Então, o que vamos fazer com essas nascentes? O que é que vai acontecer? Como vamos proteger? Por outro lado, sabemos que o miombo de todo o Planalto Central, ou seja, a floresta do Planalto Central, é chamada a torre de água para toda a região da África Austral. Ou seja, cortar árvores no Planalto Central implica alteração climática, menos chuvas, por exemplo, não só no sul de Angola, mas em cerca de 3,8 milhões de quilómetros quadrados em toda a África. Eu pergunto, estamos nós, angolanos, hoje, a pensar corredor do Lobito nestas várias vertentes? Ou estamos só exclusivamente embalados no sonho colonial da extração mineraleira? Pronto. Entretanto... Estamos mesmo a pensar o corredor do Lobito como angolanos. Bom, e como podemos tirar proveito do corredor do Lobito. Penso que a história é importante. Eu não interrompi, posso só mais um bocadinho, depois podemos... Faz com favor, certeza, pode ser? Sim, depois vamos entrar para o debate. Eu acho que eu só queria acabar agora aqui. Sim, sim. O resto, eu ouvi aqui bem que de momento só temos 3 ministérios e que fomos a correr buscar o ambiente também envolvidos. E atenção, eu tenho as vossas apresentações lá fora, porque as de cá de dentro nós nunca conseguimos ter. Mas os estrangeiros conseguem receber mais informação dos angolanos do que os próprios angolanos. Isto é uma reclamação enquanto empresário. Essa informação aqui é muito difícil. É mesmo difícil, não temos. Se você quer saber alguma coisa de Angola e dos projetos de Angola, vai a uma dessas conferências internacionais, você vai receber tudo direitinho. Mas pronto. Os meus documentos eu transmito. É raro. Eu transmito. É muito raro. Nós conseguimos obter, enquanto angolanos, mais informações de Angola nos fóruns promovidos por Angola lá fora. Então, o nosso investimento, felizmente, já não é mais a lei do investimento estrangeiro, é a lei do investimento. Nós, nacionais, também podemos ter e devemos ter, em primeira mão, essa mesma informação. Mas eu ainda não tinha acabado. Faz favor. O que eu queria dizer é que, nessas 5 províncias, temos igualmente dos melhores solos do nosso país e uma grande concentração de cidadãos nacionais, onde há uma grande concentração de famílias que têm como modo de vida a sua autossustentabilidade e o excedente vem para o grande mercado retalhista do nosso país, ou grossista, que acaba por ser os dois, que é o trinco. Dizer também que não estamos a pensar, pelo menos na última apresentação que foi feita, não estamos a pensar em todos os stakeholders. E os stakeholders que eu tenho aqui, e passo a referir,
Na logística, a ARCLA, uma instituição do Estado, e as plataformas logísticas promovidas pela ARCLA. Nos marítimos e portuários, claro que temos o Porto do Lubito, a AGL, a ATL, a AGL Terminal do Lubito, temos a LAR enquanto consórcio. Nos stakeholders, eu de repente esqueci o número de cidadãos nacionais de acordo com o último censo que estão ao longo do corredor do Lubito, mas por favor, essa informação é pública, podemos ver quantos cidadãos nós lá temos. Mas nós temos os stakeholders mencionados. A indústria Semenforte, a agricultura através das grandes moagens, a logística através da Carrinho, os recursos minerais através da Pensana, que sabemos que é uma britânica, uma empresa britânica, e outros. Ou seja, temos os 4 maiores e os outros, não mencionamos sequer quantos cidadãos ao longo desse corredor devem ser os primários beneficiários dessa linha de caminho de ferro. Porque sim, devemos exportar esses minerais, mas sim, o Ministério da Indústria deve criar condições para parar esses minerais no meio do caminho, transformá-los e sim, continuar pelo menos parte deles não transformados, mas uma grande parte já transformados e também regressarem no sentido inverso para os mercados que infelizmente nós exportamos, as matérias-primas virgens e depois vamos comprar o produto acabado, ou seja, o valor acrescentado também vai lá para fora, daí estamos mais pobres. Só para acabar, Sim. dizer que, olhando para este mapa que foi apresentado numa reunião da União Europeia, Business Forum 2025, em novembro, nós não vemos o povo, nós não vemos o empresariado nacional, as micro, pequenas e médias empresas representadas enquanto um stakeholder forte para a sobrevivência não só das nossas famílias, mas sobretudo também da nossa integridade territorial. Olhando para o facto de ter demonstrado a preocupação de valorizar-se e priorizar-se a questão social, existem estratégias definidas para cuidar-se do social ao longo do corredor do Lubito? Sim, nós não podemos descurar, e disse bem o meu colega de painel, não podemos descurar daquilo que já existe. Não é? Portanto, nós não estamos a trabalhar em terra vazia, sem ninguém. Não. Nós temos planos de desenvolvimento económico do país. Portanto, quando trabalharmos ao longo do corredor para desenvolvimento, e os outros países também têm. A RDC tem planos de desenvolvimento, a Zâmbia também tem. Portanto, e de facto, essa integração que diz a Filipeira é muito importante, integrar os planos de desenvolvimento dos 3 países, e esta é uma das funções da agência. É olhar para esses aspectos, as questões fiscais, as questões de regulamentos nas fronteiras, as plataformas logísticas que são necessárias implementar. O nosso mandato, como eu disse, começou agora, mas em termos de estatutários, é mesmo muito grande, é bastante grande. Então nós temos que olhar, de facto, para o aspecto social, porque, bom, já fiz algum percurso no corredor, ao longo do Lubito até o Bié. Portanto, agora queremos ir até o Luau mesmo, portanto, vai ser uma das primeiras missões nossas. A equipe é ir mesmo até o Luau, vamos fazer tudo. E, de facto, olhar pela janela e ver as crianças, as mulheres... A esperar dias. Isso também fez-me espécie, honestamente. Fez-me espécie, então, o trabalho que eu vou tentar desenvolver ao máximo, vou pôr tudo de mim, é transformar, de facto... Agora, na reunião do dia 5, eu apresentei uma imagem, 2 imagens. Tiramos, portanto, uma fotografia atual, porque, portanto, o comboio a passar e ao lado não há nada. E depois, com a AI, né, portanto, a inteligência artificial, o Cicato, o meu jovem que a Filipeira conhece bem, ele transformou, portanto, a mesma, não a mesma imagem, mas, portanto, o mesmo local, a mesma base de imagem no desenvolvimento. Portanto, as pessoas no desenvolvimento que se pretende. Que se pretende, com indústria, com fábricas, com escolas. Portanto, foi assim uma... Portanto, é isso que Mas já há interesse nesse sentido? Não, se investir com indústrias, se dar oportunidades, há angolanos com interesse e com capacidade de investir? Este é o processo. Este é um processo, e como eu sei que eu conheço bem, que a Bena está a pensar, mas é um processo que nós temos que tentar fazer, mas incutido nos investidores e nas agências de desenvolvimento que querem vir trabalhar connosco, o que nós queremos efetivamente, que é essa imagem. Não vir com os milhões que nós sabemos que vêm, mas que depois metade, 2/3, vão para viagem e tudo mais. Eu já falei com o pessoal do Banco Mundial, com eles todos, e digo isso abertamente. Nós queremos, efetivamente, se vocês querem colocar dinheiro... Mas eles, quando colocam dinheiro, definem regras também. Também definem regras. Mas também nós temos as nossas próprias regras que nós sabemos lidar com. Temos que saber lidar com eles. Porque é o sorriso, doutora Filomena? Nós sabemos. Eu lutei com eles por causa dos polos industriais da Cala e da plataforma da Cala. E sei bem quanto custa o angolano, o dinheiro que o Banco Mundial... Ele não oferece nada. E como eu disse, é um paradoxo que os netos ou bisnetos de quem teve o sonho estejam hoje numa posição em que nos dão acesso ao dinheiro, mas qual é o custo que nós temos? E queria só lembrar que nesse mesmo corredor do Lubito já passaram dois comboios com gente muito rica que fizeram Dar es Salaam Lubito, Lubito Dar es Salaam. Por isso, às vezes não é questão do dinheiro, o que é mesmo sermos capazes de nos sentarmos
de forma desapaixonada, mas patriótica, e pensarmos Angola juntos. É isso que nos está a faltar. Nós olhamos mais depressa lá para fora, de mão esticar, quando temos um país maravilhoso, cheio de recursos humanos e de recursos naturais. E os recursos humanos estão lá. Eu tive o privilégio de passar quase 3 meses entre o Bié e o Ambo o ano passado. E sei quantas horas, às vezes dias, as mamães que querem transportar os seus produtos até a fronteira, ou para o Lubito, ou para onde, às vezes ficam 3 dias na linha, à espera, porque o comboio não está feito para a população local. Não está feito para Angola, está feito para a extração. E então, nós temos que chegar a um equilíbrio de como é que, fazendo as duas coisas, fazemos bem. E é possível, isso é possível fazer. Essa outra questão não menos importante é mesmo dizermos que temos muitas escolas no Bié, no Ambo. É um centro escolar fantástico. Aliás, aí onde saímos os dois, também temos lá um centro, o Fadário Moteca, que dá formação a vários níveis. Todos os anos 1000 estudantes saem daquela escola. E o que precisamos é de especializar. E essa especialização só acontece com a integração das várias capacidades necessárias, não só à própria logística do caminho de ferro em si, mas também a todo um programa que deve ser integrado de desenvolvimento do corredor central. Ou seja, os nossos planos a nível de governo e do município, governo provincial e do município, devem estar também integrados nesse grande potencial que está ali e que de momento parece que não é para nós. Quando nós olhamos para aquilo que está, pelo menos na apresentação que levaram, desculpa, eu fui buscar a apresentação quando é que vai lá começar a ser para nós? Quando é que o angolano vai poder beneficiar? O angolano mais simples. Estas populações que produzem e têm os seus produtos até deteriorar-se. Ouviram o stakeholder, a parte interessada mais importante desse corredor? Quando? Quando é que isso aconteceu? E a que níveis é que isso aconteceu? Porque nós temos é um defeito mesmo, temos que ser honestos e humildes. A nível de Luanda, nós achamos que sabemos tudo. E nós pensamos para os outros, nós desenvolvemos para os outros. Partimos de um pressuposto que os outros não têm conhecimento. Isso é muito mau, é arrogante, é mau. E tem mais, e se Luanda sabe tudo, olhemos para a concentração dos PHDs, instituições de ensino, ministérios, e olhemos para o estado da nossa cidade. Isto é o melhor que nós conseguimos fazer com a maior concentração de inteligências. Então, é melhor sermos mais humildes, mais honestos. E vamos trabalhar. Eu sei que dá chatice, dá trabalho. A chuva o quê, o barro o quê, o calor, a poeira. Eu sei, eu ando lá. Mas precisamos de fazer esse trabalho, se é que amamos verdadeiramente Angola. Porque senão, não vale a pena. Os bisnetos dos outros vão continuar a mandar em nós. Dr. Moinde, a questão da integração mostra-se fundamental nesta gestão do corredor também. É fundamental e foi o que também disse, que era importante olharmos para o corredor não de forma isolada, não é? E subscrevo o que disse a doutora Filomena, eu gosto de tratá-la por doutora por uma questão também de respeito. Portanto, é fundamental que haja integração e é fundamental que se olha não só para... Mas uma integração sai do papel, não é? Que se efetive. Não, que se efetive, exatamente. Portanto, já temos aqui a agência, é mesmo para fazermos isso, não é? Está-se a criar as condições. Portanto, a doutora Filomena, quando fala, olha para mim... É mais fácil. Aquela cara eu já conheço há muito tempo. Já trabalhamos até no mesmo edifício durante algum tempo. Mas eu acho... Não. Então, por favor. Já tivemos várias vezes aqui e noutros fóruns. Bom, mas eu acho que é importante... Falava da questão da integração, que é fundamental. Sem descurar a questão... sem descurar a questão da história, sem descurar a questão da concentração de recursos hídricos e minerais que nós temos na região, é importante nós olharmos para uma perspectiva do crescimento econômico para transformarmos-nos em desenvolvimento econômico. Portanto, se não fizermos crescimento, nunca chegamos ao desenvolvimento, mas pronto, depois já há outras teorias que defendem o que é desenvolvimento, o que é que não é, mas aqui, portanto, indo numa visão mais economicista da coisa, nós temos que fomentar o crescimento, e o crescimento fomenta-se com investimento. Portanto, a visão do governo de concessionar ativos importantes ao longo do corredor é uma visão muito boa, não é? Ou foi feito o concurso público para, por exemplo, a concessão de vários ativos e, tanto esse concurso foi internacional e foram entidades internacionais com capacidade financeira que, tanto ficaram com os contratos e que estão a operar ao longo do corredor e a gerir. Eu acho que isto é importante porque, em primeiro lugar, traz dinheiro para Angola, portanto, revitaliza, tem de se revitalizar, tem de se reparar, melhorar esses ativos que aí estão, que vão constituir patrimônio para o país, por um lado. Por outro lado, tem de empregar pessoas, não é? Exatamente para desenvolverem as suas capacidades, para que essas pessoas sejam integradas no modo operando da empresa, sejam formadas e possam até amanhã dar continuidade a projetos do género. E é importante, e isto não podemos deixar para trás, olhar para as comunidades mais pobres, para as famílias mais pobres. Eu também visitei o corredor, eu andei pela linha toda, fiz os 1300, fui até o Luau e vi a realidade. Que realidade é que viu? A realidade econômica e social daquelas populações. Mas essas não têm direito a crescimento. Têm direito a crescimento. Mas então, como elas crescem? são pobres. Como é que crescem? Como é que elas vão crescer? Nós temos que ter investimento.
Ou seja, aqui o fundamental é não olharmos para quem faz, quem não faz. Acho que o fundamental aqui é nós, Angola, que detemos maior parte do corredor, da extensão do corredor, criarmos determinadas regras, as regras da casa. Quem vem vai investir, tudo bem, traz os seus valores, mas vamos aqui chegar a meu termo. O que é que fica? E falou de se criar condições para instalar a indústria. Muito bem, Elas e tem estão de ser indústrias. Nós temos muitos polos industriais ao longo do corredor do Mas não estão infraestruturados. Não estão infraestruturados porque o dinheiro foi aonde? É outro assunto. Mas esse assunto eu não as sei. famílias já Mas é entregaram o importante. dinheiro. As famílias, nenhum Estado tem, nenhum governo tem dinheiro. O dinheiro sai da mesa das famílias. As famílias já fizeram esse esforço. O problema que temos é um problema de impunidade. E depois repercute sempre no mesmo assunto. Eu não vou entrar ali, mas não, a doutora tirou uma palavra, permita-me concluir. Tá Pronto, nós precisamos de investimento, Lena. A questão é essa. E o que nós temos visto é que nos últimos anos o nosso OGE é um OGE especial, vamos a dizer, com algumas especificidades, muito concentrado na questão da dívida, exatamente, e que, tanto penaliza, de certa forma, a capacidade do Estado de investir. E, portanto, o que nos resta é o investimento estrangeiro, o investimento direto estrangeiro. Por quê? Porque também a poupança interna ou não é suficiente ou está ociosa. Ou seja, quem está fora do país. O investimento estrangeiro vem com... Ou está fora do país. Não, temos que falar direito. Ou está fora do quando país. falo de poupança interna, estou a falar de poupança que está no país. Ou seja, é possível que tenhamos empresas com capacidade financeira, mas que não queiram correr esses riscos. E depois, doutora Filomena, se olhar para o corredor depois do Ambo, Bié, para Luau, aquilo é praticamente desértico, não tem nada. Eu conheço a estrada. Pois, eu também conheço, fui também pelo comboio para lá. É o tal biombo. Nós temos que fazer aqui planos plurianuais, não é? Para exatamente definirmos como é que nós vamos ir atacando, como é que vamos desenvolvendo essas regiões, porque são realmente regiões ricas em recursos, mas sem infraestruturas. E é preciso investir em infraestrutura. Agora, uma questão importante... O financiamento está a receber. Isso fizer sentido. Sim. Não é ir abrir infraestruturas sem que haja uma necessidade e que tenha um valor acrescentado. Mas há valor, ou seja, há recursos, os recursos hídricos, os recursos minerais. Por exemplo, a nossa província de Huila, Bia, são ricas em recursos. Por que é que só vamos usar o corredor ou a linha de ferro para transportar de Copebert ou de Coese para o Lubito? Por que é que nós, e fizemos até o plano Ageu, né? Por que é que nós não facilitemos a entrada de investidores até angolanos ou mesmo estrangeiros, mas para explorar e transformar aqueles recursos daquelas áreas mineiras, do Mochico, do Bié, da Huila, e fazermos aqui? Portanto, eu acho que aqui a agência também deve ter este papel, né? Não só olhar para o trânsito, porque se for só o trânsito, aliás, as grandes entidades internacionais interessam-lhes só o trânsito, né? Porque no final do dia, aqui para e vai falar depois exatamente, no final do dia, o investidor privado, fundamentalmente estrangeiro, quer duas coisas: ou lucro ou aumentar vendas, né, para a casa-mãe. É igual a qualquer empresário, desculpa. Não, vocês é que tratam os empresários nacionais diferentes. Por isso mesmo é que nós, enquanto agência, enquanto Estado angolano, temos de criar políticas, temos de criar instrumentos para fazer com que o valor agregado dos bens, quer que venham do Congo, Zâmbia, quer que sejam produzidos aqui, sejam maioritariamente contribuam maioritariamente para o desenvolvimento local da Angola. O problema é que o governo, que é a entidade contratada pelo Estado para gerir coisa pública, o governo hoje deve mais aos empresários locais do que dívida externa a qualquer outro país. Então significa que nos estão a extrair o nosso oxigênio em detrimento de irmos buscar dinheiro lá fora. Não, o Estado vai investir. Não, filho, quando o Estado vai buscar dinheiro lá fora, com contrato e com juros, e tempo certo, e nos obriga a nós, empresários, a fornecer produtos e serviços, apesar de ser tempo certo, passa tempo incerto, sem que nos pague juros, e ainda sobra a faturação. A AGT nos vem buscar imposto, não quer saber se o Estado está a pagar, se não está a pagar. Não, eu não sou contra imposto, desculpe, não. Olha que isso é perigoso, o jovem tem que ter cuidado com aquilo que diz. Eu não sou contra imposto nenhum. Eu sou contra situações que são desiguais perante o mesmo assunto. E também contra a penalização dos empresários nacionais em detrimento do pagamento atempado e com juros lá fora. Quando aqui não, nós temos que fornecer o Estado com o nosso dinheiro, não temos capacidade de buscar juros, muito menos juros de mora, e não temos qualquer capacidade de sermos ressarcidos do imposto que é cobrado à cabeça na fatura que o Estado não paga. E o Estado deve pagar a 45 dias, máximo 90 dias, e ficam anos. E depois as nossas empresas fecham. Depois dizemos que temos pobreza. Não, nós não temos pobreza. Desculpa, deixem-me só acabar. Nós não temos pobreza, nós temos falta de capacidade
capacidade de criação de rendimento nas famílias. Pronto. Porque o governo está a extrair o ar, o oxigênio das nossas empresas quando usa o dinheiro delas e não paga na mesma medida, na mesma quantidade e na mesma qualidade que faz quando vai buscar dinheiro lá fora. Faz favor, doutor Moende, para passarmos aos outros integrantes do painel. Ok. Pronto, a doutora Filomena abriu Fala, aqui um outro da integração, debate, da questão Abriu aqui um outro debate. Nós não dos conseguimos entrar financiadores, nos concursos públicos. das suas exigências. Vamos abrir aqui outro debate, mas pronto, é importante dizer que... Está um bocado fora do... Está muito, pronto, Já vamos voltar. Está por dentro, porque assim não podemos entrar nos concursos do corredor do Lubito. O Estado tem os seus desafios. Fragiliza-se o empresariado nacional Fragiliza com as dívidas claramente. que o Estado tem? Não só enfraquece e põe-nos numa situação subalterna, que é pior. Não, é assim, Lenda, é assim. Nós, Diga, doutor Mendes. a dívida pública leva quase 50% do orçamento geral do Estado. Portanto, tem sido assim nos últimos anos. É assim, o Estado, a maior fonte de receita do Estado são os impostos. Agora, é necessário, e aqui vou concordar com a doutora Filomena, que haja uma melhoria da gestão financeira do próprio Estado. A qualidade da despesa. A qualidade da despesa, a melhoria dos tempos de pagamento, não é? Mas também é preciso saber que o Estado arrecada tanto impostos correntes. O governo, o Estado somos todos nós. Obrigado, O governo, exatamente. O governo, tanto os impostos que o governo arrecada é que serve depois para pagar tanto as despesas, não é? Tanto, aqui um exercício que é preciso também ser É aí feito. que está a necessidade da qualidade da despesa, é mesmo aí. Depois, é importante também continuarmos a reduzir a dívida pública para que tenhamos portanto, a maior folga, exatamente para até contratar mais dívida e alocar dívida de capital para alocar a investimento, por exemplo, ao longo do corredor do Lubito. Não é? Portanto, é importante isso. Nós, nesse momento, tanto as últimas emissões de eurobonds que o Estado angolano fez, tiveram na cifra de 9,25% em termos de taxa de juros, que é alta. Não é? Que é alta. Portanto, o Estado também encontra-se aqui numa situação em que tem que fazer aqui alguma ginástica. Voltando ao corredor do Lubito, portanto, é importante que se respeite e se preserve a pequena economia. Porque, é assim, atualmente a gestão está a ser feita, ou seja, o transporte de carga, grandes cargas, é feita pela concessionária. Né? E o transporte de pequenas cargas e de pessoas é feita pelo CFB. E mantém-se isso. Continua, isso não foi terminado. Agora, o que temos que garantir, de um lado, do investidor privado, é a quantidade, por exemplo, de bens, obviamente, que são transportados e que são de empresários, por exemplo, nacionais. Que nós ouvimos o empresário Adérito Ares, né, que reclamava tanto exatamente da disponibilidade de vagões, dessas questões. Não só da disponibilidade, mas do custo exacerbado. Não, esse é o problema principal. Esse é o problema principal. Exatamente. É uma preocupação que já a se tem em questão conta, do né, custo. doutor? Nós vamos trabalhar com a LAR. por favor. Nós vamos trabalhar com a LAR. Sim. Com a LAR, precisamente por causa disso. Porque houve manifestação de exportação. Apesar de haver alguma exportação via o caminho de ferro, via o Porto do Lubito, a Carrinho tem feito, a Refriango também já fez, mas é explorado. Portanto, tem que haver continuidade. E foi essa O que é que vai ser manifestação. revisto? Os custos? Os custos. Portanto, mas foi a manifestação E que a ela fez. acessibilidade também, Sim, porque às vezes as famílias ficam mesmo 2, 3 dias, dormem mesmo aí na linha do caminho de ferro. Mas aí é o CFB. Aí é o CFB. Não temos que melhorar, nós a linha é mesmo, nós não temos duas linhas, Não, olha não que eu andei lá, só sim, temos é só uma tempo, linha. mas eu sei Os comboios podem passar, mas só temos uma linha. Não é a LAR. Mas pronto, Leda, a economia local, a pequena economia... Para concluir, por favor, quero ouvir o Dr. A parte também antes de ir. social, né, para além das questões de ambientais, a economia é preciso ser preservada, porque aquelas famílias lá cultivam a sua mandioca, depois se tira do ambo, do bié, e leva para o luau, e dali vende, compra outra coisa. Portanto, ali É a verdadeira economia que faz o país girar. É a verdadeira economia, é isso. Esta economia, essas famílias devem ser preservadas. Né? Normalmente, quando vêm os grandes investimentos, a tendência é atirar estas famílias, estes agentes econômicos para, Que até entender que é uma produção que deteriora. Sim, mas eles são muito resilientes. Não temos alternativa. E até especialistas nisso. Quer dizer, eles com pouco eles conseguem. Mas tem boas iniciativas. Mas precisam desta parte. Mas há boas iniciativas. No dia 12, eu vou amanhã para o Lubito, está para ir hoje, não fui para estar aqui. Mas no dia 12 pediram para abrir iniciativa de uns jovens. Aliás, eles têm uma cooperativa não ILA. E estão a fazer um trabalho excelente. Mas querem também trabalhar no corredor do Lubito. Já têm identificado os 500 ou 600 jovens empresários na agricultura e querem dar continuidade. Portanto, há algumas iniciativas ao longo do corredor. Nós temos trabalhado com os GAP10, sobretudo com os diretores da agricultura, de todo o corredor. Quer dizer, nós não estamos parados. Não estamos totalmente parados. As pessoas pensam que a agência, mesmo onde estamos, porque hoje é fácil, né, lidar, então temos conhecimento do que está a passar. Aliás, acho que foi ontem que foi no BIE, houve uma iniciativa no BIE com a agricultura familiar. Foi assinado ontem, estava o Ministro da Agricultura, o nosso Ministro da Indústria e Comércio também,
É integração. A integração, Nós estamos que condenados. é uma O seu iniciativa, corpo é um perfeito ser integrado. que é uma Nossa iniciativa economia tem que ser bastante integrada. Não pode ser 3 ministérios sozinhos fazem uma coisa, outro ministério não. Por isso é que não temos qualidade da despesa. Porque o Orçamento Geral do Estado acaba por ficar uma lista de compras individual e tem que ser integrada. Esta integração, doutora Colanda, antes de irmos ao intervalo, quero ouvi-lo, a importância da integração para fazermos com que surjam até grandes empresários daqui a alguns anos ao longo do corredor de Lobito, pessoas que estejam a começar, mas que estejam firmes naquilo que estão a fazer e que tenham oportunidade para fazer o seu negócio circular ao longo do corredor. E ainda não fica a grande oportunidade de, enquanto angolanos, capitalizarmos naquilo que é não só o reforço da nossa soberania econômica, sobretudo, mas também podermos usufruir do grande manancial de recursos, não só os hídricos, tratando dos florestais, porque não são só nossos, são da África Austral toda, e qualquer alteração na desflorestação ali daquela área, e o carvão é um desses indícios, não sei bem, a nossa ministra do Ambiente, fomos às Nações Unidas lá levantar a mão que um crime contra o ambiente é também um crime contra os direitos humanos, e tem consequências graves, é que um crime contra os direitos humanos pode levar qualquer dos Estados-membros a impor sanções ao Estado que está a violar, incluindo uma invasão militar, uma intervenção militar. Portanto, não sei bem como é que nós estamos a fazer isto, como é que o governo e os seus representantes estão a pensar os impactos que isto pode ter quando cortar uma árvore no meio de uma cidade já é crime ambiental, por isso já é crime contra o direito humano. Pronto. Mas, a nível do impacto em toda a região austral e sobretudo no sul de Angola, aí nós vemos que, nesta altura, por exemplo, este ano temos uma grande seca, temos um acordo com a NASA que diz que está a fazer o monitoramento da seca no sul de Angola. Bem, não estou a entender bem, não conheço o processo, não conheço o resultado desses monitoramentos, mas sabemos que estamos numa seca acérrima de novo. E que ela está intrinsecamente também. E a primeira época agrícola já ficou comprometida. E vai continuar, porque infelizmente a ação do homem com as EMFs, com as intervenções de frequências eletromagnéticas, não é novo, a história se repete, lá estamos nós, temos que estudar lá para trás a história para saber o que o homem terrível, diabo, andou a fazer com as emissões eletromagnéticas através de frequências e que altera o nosso clima. Portanto, temos que, mais uma vez, integrar o nosso Ministério das Telecomunicações com o Ministério do Ambiente, com o Ministério da Agricultura, com todos os outros ministérios e analisarmos num todo o que está a acontecer e se devemos ou não ter já os nossos planos de contingência e gestão de riscos no que diz respeito à mitigação, mas à salvaguarda também dessas culturas. Talvez tenhamos que começar a mudar já para as culturas endémicas do tipo maçango, maçambala, que são muito mais resistentes à seca, para não criarmos, então, a fome, né? Por isso, essa gestão do risco tem que ser feita agora. Já perdemos uma cultura, não sabemos se vamos ter a próxima, dizem-nos que vamos ter chuvas acérrimas. O que é que nós devemos fazer? Até nas nossas próprias casas, se limpamos o telhado, se limpamos os ralos da água para não haver enchentes. Portanto, isso faz parte de uma experiência que todos devemos ter, que é a gestão do risco, mas sobretudo a gestão das intempéries, que ultimamente ou é o tudo ou não é nada, né? Mas dizia eu que sim, temos que ter mais integração com todos os ministérios, pensar o país tal como pensamos na nossa casa, a nossa família. Então o país tem que ser pensado não de forma descoordenada, até no próprio Orçamento Geral do Estado, ele tem que ser integrado, reduzindo as despesas na duplicação de tarefas, que são muitas, e quem esteve no governo sabe que há muita duplicação de tarefas, temos muita gente inteligente, mas que trabalha em caixinhas estanques, e o país não precisa disso, o país precisa que sejamos mais arrojados, mais corajosos hoje, mais do que nunca. A guerra hoje é uma guerra que não tem som, não tem cheiro, mas você sente na pele a degradação econômica da família, e é por aí que nós temos que começar. E não é com programazinhos, não. Nós temos que atacar uma coisa que é, aí sim, o combate acérrimo à falta de criação de rendimento na família, porque é isso que cria a fome e a pobreza. A fome e a pobreza é uma consequência, não se ataca. Você deve atacar, é sim, a falta da criação do rendimento, e é lá onde nós temos um grande potencial. Por quê? Porque as famílias já estão mesmo no campo. As famílias sabem fazer aquilo que aprenderam. Agora é só levar mais um bocadinho da técnica. Como? A partir da escola. A escola tem que ter lá o IDA, o IDF, o IDIA, o INAPEM. Tudo tem que estar na escola desde tenra idade para que as crianças não as vamos encontrar nas cadeias. As cadeias estão cheias de jovens. Falamos sobre projetos. O Executivo aprovou o Plano Grão, que é o Plano Nacional de Fomento à Produção de Grão, e muitas das províncias estão na linha do corredor de Lobito, são produtoras, quer da soja, do milho, do trigo, do arroz. Existe alguma estratégia para fazer com que estas mercadorias, que são as que sustentam a nossa base alimentar, tenham prioridade? Sabendo que, portanto, o CFL cumpre com esta tarefa de carregar produtos, mas dentro das linhas de prioridade desta agência que está a gerir o corredor de Lobito, existem prioridades para que a produção nacional circule, para que haja renda e para que haja alimentos em determinadas zonas? Não, neste momento, assim, o que está previsto é a criação da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Lobito. Portanto, a agência tem o seu papel. Sim. O decreto, portanto, vai sair agora, foi aprovado há 10 dias, a criação da Sociedade de Desenvolvimento do Corredor de Lobito, e vai ter
vai olhar para esse coisas aspecto de uma forma mais concreta. Porque a agência tem esse papel de interligação dos governos, a questão da regulamentação, a harmonização da legislação, facilitar, de facto, o trânsito, diminuir os tempos. Mas temos outras ações também que estão relacionadas com o desenvolvimento económico propriamente dito. Mas quando a sociedade estiver criada, portanto, vai haver essa interligação, e a Filomena no princípio falou dos stakeholders, sim. Todos eles vão estar, portanto, quando há o corredor do Lubito, vão estar todos integrados. Essa é que é a integração. Vamos fazer essa integração. Um outro aspecto de integração, por isso é que a nova coordenação, não é que haja nova coordenação, a coordenação é feita pela Agência de Facilitação do Transporte de Trânsito. Nós somos, de facto, os coordenadores principais. O que é que acontece? E como disse no princípio, há muitas agências internacionais e até países que estão interessados no desenvolvimento do corredor do Lubito. O que nós fizemos foi identificar cada uma dessas agências com a sua especificidade. Portanto, para não serem todas a fazer a mesma coisa, precisamente para não haver o overlapping, como se diz, não pode haver, então nós temos, ok, vocês venham, o PNUD também quer, mas qual é a vossa especialidade? Esta, portanto, vocês, o PNUD, vocês não vão fazer agricultura. A FAO faz agricultura, então vamos trabalhar com a FAO nas questões da agricultura, com o PNUD das questões da educação, com o Banco Mundial nas questões do Banco Mundial. O que não é fácil. O que não é fácil. Mas já lançamos essa ideia e eles aceitaram. Portanto, quando foi agora a reunião do Engine Room, o Engine Room é uma plataforma mais para interligar e potenciar a própria agência, não substituir-se à agência. A sala do motor. A sala tem um nome assim um bocado esquisito, Engine Room. A tradução. Engine Room é a sala do motor. Eu disse que era Engine Machine, mas não sei bem, eu estava a brincar. No início da sua abordagem, a doutora Amadeu falava sobre a questão de se priorizar daqui para a frente o lado social do corredor do Lubito. Que estratégia é que está montada neste sentido? Ou será a responsabilidade do grupo que vai ser formalizado dentro de dias? Assim, não é propriamente o trabalho da Sociedade de Desenvolvimento. É isso. Agora, vai ser o nosso trabalho da agência olhar e ver se efetivamente os projetos, planos, tudo mais, estão a ser desenvolvidos, têm de facto um impacto social verdadeiro. Portanto, aí eu dou a cara. Eu tenho uma reserva. Eu tenho aqui a apresentação do Ministério dos Transportes em novembro de 2025. Sim, eu conheço. E diz assim, a Sociedade de Desenvolvimento do Corredor do Lubito é uma entidade de domínio público, mais um público, para gerir, lá está a qualidade da despesa, o de domínio público para a gestão, coordenação e supervisão e promoção das atividades e iniciativas de desenvolvimento econômico do Corredor do Lubito no modelo de PPP. Ora, quem conhece a lei das PPP, é uma lei muito complicada, não é? Não é uma qualquer cooperativa ali do BIE, da Chipeta, de não sei de onde, que vai ser capaz de reunir os requisitos para entrar numa PPP. Então, aqui, a partida, estamos a matar o assunto, quando não deveria ser limitante e deveria ser muito mais abrangente. Quando põe aqui claramente no modelo de PPP, vamos buscar as leis das PPPs e vamos ver que isso não vai ser para nós. Vai ser para alguém de fora, mais uma vez. Eu acho que é o mesmo modelo que foi criado para a Barra do Dano. Pois. É uma cidade de desenvolvimento, a Barra do Dano. Pois, e estamos a ver quem é que tem a capacidade de entrar na Barra do Dano. Então, estamos de uma ou outra forma, e perdoem as palavras, mas é preciso alertarmos que, se calhar, precisamos de repensar. Se não estamos a vender o país aos bocados, aos 30 anos que sejam, não é? Mas os interesses económicos, o filé mignon do negócio não vai ficar connosco. Não vai ficar connosco. Se é uma PPP e a Barra do Dande é um desses exemplos, então vamos ver que não são as nossas comunidades do BIE, do AMBO, do Mochico Leste, que vão ser beneficiadas dentro de uma PPP. Claro que não. Primeiro, não tem o know-how. Segundo, não tem os requisitos jurídico-legais para poderem conformar uma PPP. E terceiro, não tem capital. Então, se não tem isso, o que estamos aqui a dizer não faz sentido. Precisamos de parar ou pensamos outra coisa e vamos duplicar uma outra agência, não sei. Mas esse é o assunto. Nós temos que ser muito mais democráticos, muito mais capazes de gerir projeto. E eu dizia isso ontem, estou a fazer um curso de refrescamento em gestão de projetos ágil. Então dizia eu que o problema de 99% dos nossos projetos em Angola é que o âmbito e os requisitos não são validados pelos stakeholders, sobretudo os beneficiários finais. Então você trabalha para e não com. E o nosso Presidente da República, olha que nos prometeu publicamente que na sua última eleição ele não iria trabalhar para, ele iria trabalhar com. E é isso que nós temos que fazer. Se nós não trabalhamos com, nós, enquanto agentes do Estado e contratados do Executivo, não somos capazes de ouvir, trabalhar, validar tantas vezes quantas as necessárias, até que o benefício seja tangível, palpável, reconhecido e medido, então estamos a gastar, lá está a despesa, sem qualidade, não é? Então temos que ter esse esforço redobrado no sentido de que aquilo que pensamos cá em cima, se calhar até parece bem,
Mas quando chega a sua implementação no terreno, não vai chegar lá, vai ficar aí no caminho, né? O comboio vai parar aí já no Porto do Lubito e já não sai mais dali. Como é que se muda essa realidade, Maximiano? Como é que se muda? Muda-se simplificando, né? Conversando, debatendo, ajustando, assim que se faz. E monitorando. E monitorando, tem que ser medido. Tem que ser medido, exatamente, com os indicadores de desempenho e pronto. Mas ouvindo isso, quem está em casa interessado, tem algum dinheiro, é empresário ligado aos vários setores que permite investir o corredor de Lubito, depois já fica retraído. Pois, ou não, continua a ser um investimento interessante e que pode também gerar riqueza para os angolanos. É assim, do ponto de vista de potencialidade, Angola é um país que oferece um potencial de crescimento de negócios enorme. Não é? Portanto, há efetivamente desafios, portanto, são esses desafios que vão fazendo com que o governo tanto crie leis, crie normas, promova a criação de agências de sociedade de desenvolvimento, conversa às vezes com as associações industriais para exatamente dirimir esses desafios. Portanto, penso que aqui há espaço para debate, para discussão, espaço para ajuste, não é? Porque, tanto, se calhar faríamos uma separação de determinado tipo de investimento pelo aporte de capital que exige, pelos requisitos legais que são necessários serem cumpridos, se calhar poderiam ficar com uma classe de empresários, não é? Ou, portanto, se calhar ia medir pelo valor do investimento. Em detrimento da maioria que não vai ter. Não, ainda não terminei. Pronto, se calhar ali vai necessário, por exemplo, as PPPs, vamos supor que o investimento assim exija uma massa de valor elevado para criar condições, criar infraestruturas. Obviamente que o pequeno ali não consegue. O que dizia a doutora Filomena era exatamente águas, que o nível de exigência não será cumprido pelas pessoas que eventualmente estejam interessadas em investir. Se for um micro, um pequeno, não tem que cumprir os mesmos requisitos. Mas os requisitos estão aí, eles precisam ser cumpridos. Por isso é que eu estou a dizer, é preciso, temos tempo para ajustar, a sociedade ainda não está criada, doutora Madalena. Não, está aprovado já. Já está aprovado. Está aprovado. Pronto, mas temos tempo para ajustar. Eu acho que é só da publicação, né? Aquilo que eu entendi já está Vai ser aprovado. publicado e depois a nomeação do Conselho de Administração. Sim, mas primeiro é publicado e depois é nomeado o Conselho de Administração. Mas, entretanto, é importante dizer que temos uma outra dificuldade, é que a nossa legislação só considera a micro, pequena e média empresa, contrariamente aos outros países, que consideram a empresa familiar. E nós o que mais temos é empresa familiar. E o que menos Mas temos... elas estão inseridas ali. O que menos temos é... Não estão. Os requisitos da Lei 30/11, olha que não são esses. Eu, felizmente, vou estudando. Eu gosto muito de estudar e permite-me ter esta capacidade de ir à lei correta falar que lá a microempresa não é uma empresa familiar. As empresas familiares estão fora do âmbito daquilo que devia ser a proteção e o apoio do Estado para que elas passem de familiar para micro. É essa ligação que nós não temos, mas depois temos outro problema. Dizemos que não, que esses são os 80% dos informais, o que também está errado. É que a nossa legislação não contempla. Não contempla a versão, mas temos... Não contempla. Se não contempla, depois punimos dizendo que esses 80%, atenção, olha o tamanho do seu mercado e olha para 80% da tua população, dos teus concidadãos, que não estão na economia, integrados na economia, estão excluídos. Então nós dizemos que isso são os informais. Então, o que é que está a faltar para que eles sejam formalizados? Não é à força transformá-los em... E aqui o doutor Amadeu conhece muito bem, porque anda nestas lides há não sei fora. E a administração municipal emite tudo, quanto você é uma empresa familiar. E você apoia. E vão todos os institutos e agências apoiar. A escola vai apoiar. Para quê? Para que possam ter um crescimento. Então eu me pergunto, classificar toda esta gama, esta faixa da nossa população, de 80% de informalidade, e depois pôr a GT atrás dessas mesmas pessoas, essa é a solução? Claro que não. Vai aqui ao lado a Namíbia, não precisa de ir a Portugal copiar nada aqui ao lado na Namíbia. Eles fazem isso lindamente. Então, temos aqui o governo contratada pelo Estado durante as eleições, que tem um tempo para apresentar o seu governo, o seu programa do governo, e o patrão somos mesmo nós, e o nosso presidente da República, parabéns meu presidente, que vieste dizer que nós somos mesmo o patrão. Então, assim, nós temos que ser capazes de pedir a eu até chamo essa comissão de gestão, que é o governo contratado para gerir os desígnios do país, no tempo que lhe foi concedido, que então trabalhemos em conjunto para repensar o que estamos a fazer, porque o que estamos a fazer não tem benefício para a sociedade no seu todo. Pelo contrário, tem situações terríveis que depois levam a este denegrir da nossa imagem de país potencialmente rico com uma cara de pobre e de fome. Então, essa incapacidade é de todos nós nos sentarmos... Doutora Amadeu Leitão Nunes, neste momento, se lhe perguntasse quais são as grandes linhas de força do corredor do Lubito, no estado em que ele se encontra, no sentido daquilo que ele já oferece, que já é a realidade. A realidade é o caminho, portanto, é o comboio que circula e vai buscar. Desculpa, que foi reconstruído, né? Porque ele teve totalmente... Então, esse já é um bem. Foi reconstruído por um esforço também nosso, de Angola,
e do governo chinês. Portanto, é preciso dizer a realidade. Portanto, circula regularmente. Já circula regularmente e com comando e intensidade. Qual é a média de valores? Com a Lara tem esses dados. Portanto, nós também estamos a criar um observatório também para ter esses elementos todos, esses dados todos e poder transmitir em tempo real o que é que está a passar. Mas quantas viagens é que se faz? Portanto, no sentido da retirada de minerais críticos para fora do Eu acho que eles fazem uma viagem por semana. No Bitorbal é uma semana. É importante, as pessoas precisam de entender o potencial que tem e aquilo que estamos a fazer. Portanto, o que nós queremos... acelerar ainda? Não, acelerar, queremos acelerar. Até pôr mais comboios, né? O assunto é pôr mais comboios. Pôr mais comboios. E também melhorar a linha, né? Por isso esse valor, que é 750 milhões, é precisamente para reforçar a linha, portanto, isso é um bem. E referir que as infraestruturas que a LAR tem hoje, que a AGL tem, que o Porto do Lobito tem, são, de facto, mais-valias neste momento que beneficiam o corredor do Lobito. Referir que o comboio não vai vazio, contrariamente ao que as pessoas pensavam, não vai só buscar, também leva, sobretudo, o enxofre. O enxofre é fundamental para as minas, portanto o comboio nunca vai vazio, vai sempre com mercadoria. E estamos a trabalhar no sentido de que haja mais mercadoria nacional, portanto, por exemplo, o sal, o peixe seco e outros produtos, o cimento. As pedras, porque lá daquele lado não tem pedra. O combustível. A Sonangol tem um acordo com a LAR nesse sentido. Portanto, já há um intercâmbio grande. O que nós queremos, efetivamente, é olhar para aquilo que a doutora Filomena gosta, são as cadeias de valor. Isso é matéria que ela gosta, eu também gosto, as cadeias de valor. Porque senão não vamos conseguir desenvolver o corredor se não olharmos para isso. E para os pequenos, enfim, nós estamos a trabalhar com as pequenas e médias empresas que com certeza não vão estar no âmbito da grande sociedade de desenvolvimento. Portanto, são também, eventualmente. Mas são a maioria. Mas são a maioria e nós temos mesmo que trabalhar com eles e estamos a tentar vamos trabalhar com eles. Nós já fizemos um levantamento, por isso é que eu disse, nós não estamos parados, estamos a trabalhar. Pedimos a todos os GAPTEs fazer esse levantamento do que é que existe em cada município, o potencial de cada município. Houve uma altura que, no tempo da ministra Rosa Pacavira, eu pedi para fazer isso. Infelizmente não foi feito. Naquela altura eu era consultor dela, eu disse, ministro, vamos fazer o estudo de mercado de Angola. Vamos fazer. E o BAD o Banco Africano de Desenvolvimento, estava disposto a financiar esse estudo. E era um estudo que, portanto, hoje está-se a fazer o plano de desenvolvimento, mas era um estudo de tudo da Angola. Eu disse, município por município, o que é que tem, a qualidade da terra. Eu fui até esse pormenor. Que terra que temos, qual é a qualidade da terra, o que se melhora, o que é que se produz aqui, Infelizmente não foi feito esse estudo. Vamos a tempo. Mas o Ministério da Agricultura pode dizer... O Ministério da Agricultura pode dizer... O estudo do mercado. Quando se faz estudo de mercado, tem que ir ao pormenor. E tem-se pedido para fazer esse estudo de mercado. Até porque quando chegam pessoas interessadas em investir, nós já sabemos onde é que... Absolutamente. Não, pode fazer cada coisa. Desculpa, não temos muitos planos. O único problema que temos é plano sem recursos é sonho. E fazemos plano por cima de plano. Não, mas esse plano era importante termos. Sim. Era muito importante naquela altura. O estudo é uma coisa, o plano é outra. Sim. Então, o problema dos planos depois é que veio os bisnetos e os netos dos outros é que vêm fazer os nossos planos. E nós pagamos. E desculpem-me, eu bater sempre na mesma tecla. Os nossos filhos têm que ter prioridades no nosso país. No nosso país, ponhamos essas universidades todas a trabalhar com os ministérios e as agências todas, da mesma forma que vamos buscar dinheiro ao Banco Mundial e não sei onde, que não é dado, é pago, e é pago em condições difíceis. Então, vamos arranjar esse dinheiro para pagar essas universidades, esses institutos, vamos fazer os nossos estudos locais, porque é a partir do local que vocês chegam ao nacional. Esse é Só para dizer uma coisa. Esse é o impacto social. Esse é o impacto social. É mesmo do desenvolvimento. É isso que... A integração de todas essas forças vivas que nós temos, da academia, com a criação de grupos locais, até porque no corredor do Lobito, vou explicar, as terras mais férteis estão na mão das famílias camponesas, são as terras de lesíria. E então, onde é que está o programa do seu apoio integrado? Elas têm que produzir e temos que ter comboio, não sei se vamos chamar comboio do povo, comboio da economia informal ou formal, não interessa, mas nós temos que ter a cadeia de valor a funcionar, porque senão vamos ter que andar a arranjar coendas e coenditas para todos nós, daqui a bocado para nós também. Doutora Maria, antes